Boa noite a todos e a todas, paz e bem, em nome do Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte, eu, reverendo Gessione Pinto, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, na paróquia anglicana da Virgem Maria, Diocese Anglicana do Recife, quero ter a honra de, essa noite, acolher a todos vocês, aqueles que estão assistindo, acompanhando ao vivo nossa live, também aqueles que vão assistir posteriormente no nosso canal do YouTube, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. E dando continuidade ao programa Religiões no Brasil, que é uma iniciativa deste Fórum Interreligioso, temos a honra de receber hoje, em nosso fórum, o reverendíssimo arcebispo primaz, Dom Diogo Bonioli, ele que é o principal líder da Igreja Veterocatólica no Brasil, primaz dos veterocatólicos. Seja bem-vindo, Dom Diogo, ao nosso canal. E em seu nome, gostaríamos de parabenizar também o nosso amigo, o reverendo padre Jailson Rodrigues, vigário episcopal aqui no Rio Grande do Norte, um amigo de caminhada ecumênica, que com certeza está nos acompanhando e tem levado o nome da Igreja Veterocatólica aqui em nosso estado. E eu quero começar, fazendo a apresentação do nosso querido Dom Diogo. Pode dar sua boa noite, Dom Diogo, para os nossos... Maravilha! Olha, muito obrigado, paz e bem, reverendo Gessione, parabéns a todos os irmãos e muito obrigado. Desejo que a paz do Senhor seja sempre o caminho de vocês e a alegria também, seja o contágio de todos os que sentam à mesa desse fórum, que com essa nobilíssima missão, esse chamado diferenciado à unidade, seja recompensado em frutos do Espírito Santo para todos vocês. Muito obrigado pelo convite e que seja de muitos frutos esse nosso encontro. Amém. Já tivemos algumas irmãs aí, a Flaviana dando seu boa noite, e outros irmãos, sejam todos bem-vindos novamente. Dom Diogo é oriundo da Igreja Católica Apostólica Romana, do Seminário Diocesano São José, na Arquidiocese de Niterói, em 1998. Em 2001, ele retoma a vida secular, seus estudos na psicologia, onde também reconhece a sua licenciatura em filosofia pelo MEC. Em 2011, conhece os ideais das igrejas nacionais independentes e recebe o diaconato no dia 24 de janeiro de 2012, sob o lema Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas 22, 27. E no dia 29 de julho de 2012, é ordenado sacerdote na mesma igreja, sob o lema Eu vim trazer fogo à terra. Lucas 12, 49. Em 2015, ele se desliga da igreja brasileira e conhece a tradição veterocatólica, onde é eleito bispo em setembro de 2015, recebendo o episcopado para o Rio de Janeiro em 15 de maio de 2016, sob o lema Só Deus Basta. Atualmente está terminando a convalidação seminarística de teologia pelo MEC, realiza estudos anuais com os véteros católicos em Utrecht e é o representante do veterocatolicismo na América do Sul para os católicos independentes dos Estados Unidos. É diretor do nascente Seminário Veterocatólico São João da Cruz e escritor do livro Introdução ao Veterocatolicismo no Brasil
que nós estamos com ele aqui na mão, pois ele vai dizer como adquirir, e também é casado, pai de 2 filhos, psicólogo e professor universitário. E faço questão também de apresentar o seu currículo secular. Doutorando em psicologia na UFRJ, mestre em psicologia em 2019, psicólogo e licenciado em psicologia em 2007 e 2008, licenciatura plena em filosofia 2012, especialização em análise, gerência e projetos de sistemas em 2009, especialização em tecnologias da educação pela PUC do Rio em 2014, especialização em gestão escolar, administração, supervisão e orientação educacional 2017, é docente atualmente da Universidade Estácio de Sá, na graduação de psicologia, coordenador do curso de psicologia do campus Alcântara e supervisor de estágio específico na clínica, na equipe de psicanálise. Também é psicanalística e membro da IF Niterói, FCL Niterói. Professor concursado de filosofia da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, está designado para a função de professor orientador educacional. Desde 2009, atua com a psicologia clínica, avaliação psicológica, neuropsicologia e cognitiva para o contexto escolar e saúde ocupacional. Vocês veem que o currículo do nosso convidado é vasto, é rico e é amplo e vai trazer, com certeza, grande conhecimento, grande formação para nós essa noite. Mas eu quero começar fazendo aquela pergunta básica. Como foi a origem da sua vocação, Dom Diogo? Primeiro para o sacerdócio, né, para o ministério ordenado, o diaconato, o sacerdócio, e depois para o episcopado, sendo um bispo, vamos dizer assim, ainda jovem. Ainda jovem, pois é. Reverendo, novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui no fórum com vocês, é uma alegria estar, assim, particularmente também com essa amizade gostosa que nós temos, de rio a rio, à distância. Então, novamente, minha gratidão também por ter conhecido o nosso irmão também aqui, o Marcus, né? E vamos falar um pouco dessa história. Primeiro que todo esse currículo só faz sentido quando somos servos do Senhor, né? Tudo isso aí a gente só apresenta como Paulo, né? Também estou estendendo as tendas, né? Amém. Então, o importante nessa configuração é a gente entender que não há uma aventura em ser clérigo, né? Não há um profissionalismo em ser clérigo. Tenho minha família, tenho meus trabalhos profissionais e aqui eu tenho meu serviço para Deus. Então, não é uma posição de oportunismo, não é uma posição de utilização da igreja, muito pelo contrário. Então, é nesse sentido que eu acho imprescindível apresentar-me também como um profissional, como aquele que puxa as tendas, que não está aqui fazendo propagandas de igreja, mas ao contrário, estreitando laços de fraternidade. A minha vocação, ela nasceu dentro da igreja romana, e inclusive eu fui até o bispo da época, que é Dom Carlos Alberto Navarro, e nós conversamos longamente, eu contei um pouco da minha história e perguntei para ele, então, Dom Carlos, eu tenho vocação? Aí ele olhou para mim, e ele descobriu a vocação dele tardia, né, militar, ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você tem vocação. Só que chegou um tempo que eu fiquei um pouco, me sentindo um pouco diferenciado, porque eu queria ter o meu trabalho secular e queria me casar. Então eu falei, o que é isso? Que vocação é essa, meu Deus do céu? Será que eu estou ficando louco? Será que Deus está me chamando por uma coisa estranha? Assim, o que é isso? É de Deus? E aí eu comecei a procurar, foi quando eu me desliguei, fui estudei psicologia, finalizei o curso que até então era de filosofia, foi reconhecida como licenciatura, e fui para o mundo conhecer um pouco mais sobre mim. E então foi quando eu conheci que existia a vocação
dos padres que podem ser solteiros e podem ser casados, e aí eu não me senti mais estranho. Eu falei, olha, existe um aprisco diferente, e eu posso participar desse aprisco. E isso foi de uma libertação incomensurável. E quando a gente encontra o grande tesouro, faz o quê? Larga tudo, vende tudo, para poder estar com esse tesouro, encontrar com esse tesouro. Então, foi essa oportunidade que eu fiz. Eu abracei, vim abraçar o diaconato, depois o presbiterato, e sou muito feliz tendo esses dois pilares que sustentam o altar da minha vida. Não tenho uma vida dupla. Não tenho uma vida dupla. Eu tenho uma vida com várias coisas para fazer. E aí a gente consegue fazer uma e a gente consegue fazer outra, porque quem toma conta desse barco é Deus. Muito bem. Maravilha, né? E aí o episcopado, eu acho que você fez essa pergunta também, né, de como chegou o episcopado. Sim. Então, com certeza. quando eu conheci a tradição vétero, né, por conta de alguns embates teológicos e disciplinares, não fiquei mais na ICAB, que tem uma estrutura santificada, né, pela realidade mesmo do bispo fundador, então, Dom Carlos, né, do Brasil. Então, ele... mas a doutrina tinha alguma coisa ali que não era... que não fechava, o coração não estava tranquilo. Então, eu conheci a doutrina vétero-católica e me subordinei à província do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos uma festa aqui na minha paróquia para receber a visita. E o que aconteceu? Não vieram. Eita! Eu fiz uma festa e aí não vieram. E aí, quando eu percebi, falei, e agora? Liguei pro bispo, né? Falei, olha, é uma festa que o festejado não veio, né? Aí foi quando ele disse, então a festa é sua, já que a pessoa não pode vir e não tem alguém nessa província no Rio de Janeiro, já vou mandar a sua carta de eleição ao episcopado. E foi a essa época, pela necessidade própria da igreja, eu fui eleito, né? E 3 meses depois, inclusive hoje, nós comemoramos esse aniversário. Né, que hoje é meu aniversário de sagração episcopal, fazem 5 anos de sagração episcopal. E eu não, assim, eu falei assim, não dá, gente. Porque qual é a figura do bispo, reverendo? A figura do bispo, cabelo grisalhos, né? Senhorzinho, né? Assim, o senhor já tá podendo ser bispo, hein? Só no cabelo mesmo. Aí, então, já tá na Serdiago, né? Então, e aí eu fiquei até resistente, conversei com alguns amigos e tal, e novamente a tradição antiga me salvou. Porque se nós formos olhar os apóstolos, né, Paulo mesmo exorta ao seu jovem bispo que não te oportunes pela sua pouca idade. Né? Se a gente for olhar a coleção Orígenes, se a gente for olhar a coleção de Santo Inácio, na verdade a tradição é de que todos os bispos sejam jovens. Então, os padres é que são anciãos, né? Mas o bispo tem essa jovialidade. E foi o que falaram, né? À época da minha eleição. Olha, eu acredito que vai ter muita coisa para percorrer. Então, talvez o episcopado longo possa ajudar a fazer uma identidade. E aí eu falei, eis-me aqui. Só Deus basta, não é comigo. Amém. Só Deus basta. E assim foi feito. Sagrado com quantos anos, Dom Diogo? Então, eu não sei se eu posso responder essa pergunta. Foi com 35 anos eu fui sagrado bispo, por obediência. Porque a gente é padre por vocação. É verdade. Mas bispo, a gente é bispo por obediência. A gente não é bispo por vocação. Não tem vocação para bispo, né? Não tem. A gente é bispo por obediência. O Senhor chama e aí nós falamos sim, porque somos obedientes, né? Ou precisamos ser. E aí, aos 35 anos, fui sagrado bispo. E então a árvore vem crescendo aí em torno desse episcopado que pertence a Deus, porque só ele basta. Amém. É a idade mínima, né? Aqui na igreja anglicana é a idade mínima, 35, né? Com menos de 35 não pode. Com 35 para frente, né? Se eu não me engano, um dos bispos mais novos do mundo católico romano, que eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, tinha 39.
Então hoje você já bateu a meta, né? 5 anos, já está por aí, né? Pronto, já está, né? Pronto, o senhor fez as contas. Mas é como você falou, né? A vocação, ela não tem idade, né? E o chamado de Deus vem, e a gente que está no sacerdócio, em geral, a gente diz sim, né? Sim. Apesar de todas as responsabilidades, as renúncias e outras coisas mais, as perseguições, né? Que alguém que ocupa, eu imagino, a função de bispo, arcebispo primaz, ele acolhe, né? Na sua vida. Sim. Né? Infelizmente, nós estamos num país que, embora seja marcado pela miscigenação, ainda tem essa contradição de manter um preconceito. Por isso eu louvo a Deus quando nós temos um fórum. Que eu gostaria muito que eu vivesse num país que não tivesse a necessidade de ter um fórum. Mas se temos, que bom que temos. Eu gostaria que o mundo inteiro fosse um eterno fórum de diálogo, de escuta, de eu quero ouvir. Mas, infelizmente, nós estamos num país que, contraditoriamente, ainda sustenta várias formas de micropoder, e uma delas é, de fato, preconceito, e o preconceito religioso, né? Infelizmente, como arcebispo veterocatólico, eu ouço muitas perseguições. Para a glória de Deus, nenhuma delas envolveu o meu nome. E eu acredito que é dada a seriedade do trabalho, entende? Então, quando se fala assim, quem é o Dom Diogo? Então, se encontra o meu trabalho também... Deixa eu fechar aqui a Siri, que a Siri resolveu falar junto comigo. Então, quando ouve falar do Dom Diogo, também ouve falar que existe um profissional, entende? Então, se entende que, que não é um aventureiro, né? Não é uma aventura. Mas existe, infelizmente, pessoas que se aventuram no campo da religião, e nós tivemos trágicas notícias há pouco tempo. Se formos escafundar, encontraremos várias de pessoas que se aventuram, achando que a religião serve muito mais para si do que para o outro. Então, há um misto de preocupação, mas também há uma questão de preconceito. Então, assim, graças a Deus, a nossa igreja tem estabelecido bastante respeito, graças ao nosso intento de contribuir intelectualmente para a fé e também para o trabalho, né? Então, nós temos um outro formato de muitas que existem por aí e reclamam um espaço que, infelizmente, não está no âmbito religioso. Muito bem. Existe a presença de um irmão que tem um pouco essa ligação Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, que é o padre Caio Cavalcante. Já celebrei com o padre Caio várias vezes. Pois ele está aí, está acompanhando aí. Ô, padre Caio, Deus nos abençoe, meu filho. Também o padre Jailson também, quero mandar meu abraço. A Flama está aqui presente. A Flama. Vai registrando o seu pessoal também, pode ficar à vontade. A Flama e o que é a Flama? Isso, a Flama é a Fraternidade Leiga Missionária Agostiniana, que na fundação da igreja já esteve presente e se identificou do seu carisma ser um carisma semelhante aos véteros católicos. Então, a Flama é uma ordem religiosa que é prelazia pessoal do arcebispado primaz e que traz um carisma de Santo Agostinho para a vida religiosa. Então, são pessoas assim, maravilhosas, um carisma maravilhoso. Nossa igreja contém aí 2 ordens religiosas e que trazem essa velha religião. Dom Diogo, tem uma questão que se coloca para todo mundo quando a gente fala veterocatólica, né? Nem todo mundo conhece a origem da igreja veterocatólica no mundo, né? O senhor poderia falar para a gente e para os nossos ouvintes, telespectadores, o que é que seria, como a igreja veterocatólica surge no mundo? Então, a igreja veterocatólica, ela aqui no Brasil, ela possui uma polifonia muito grande. Eu prefiro dizer polifonia, porque nós temos muitas pessoas que possuem alguma ligação de sucessão apostólica com o veterocatolicismo. Porém, praticamente quase nenhuma tem uma ligação com a origem do veterocatolicismo. E quando eu conheci a igreja veterocatólica, essa tradição, eu entendi logo isso. E de cara, nesse
nessa polifonia, né? O que é ser vétero, o que é ser vétero, o que é ser vétero, o que eu fiz? Peguei meu avião e fui para o Utrecht. Marquei uma audiência com o arcebispo primaz de Utrecht, né, o presidente da União de Utrecht, que na época era Dom Joris Verkame, e aí eu marquei uma audiência e fui estudar. Não, vou fazer o quê, né? A gente tem que ir à origem, já que aqui existe toda uma questão de desconhecimento sobre o que é isso, o fundamento e tal. Falei, tô indo. Então, só para a gente voltar um pouco, o termo vétero quer dizer antigo, velho, é uma tradução para cá, né? Que lá eles se denominam Old Catholic Church. Então, é uma tradição que nasceu na influência de um movimento do Benito Mussolini tentando fazer a unificação da Itália. E com essa unificação da Itália, tentava-se fazer também uma unificação na Europa. E houve uma resistência com os Países Baixos. Então, essa primeira resistência já foi uma resistência política. Então, já existia uma resistência política entre os Países Baixos e os países mais ocidentais da Europa, e que, à época, calhou, inclusive, do Papa Pio IX propor uma unificação da Igreja. Então, parece que a questão ficou muito atrelada. De um lado, a política do Benito Mussolini e, de outro, o Papa Pio IX. Não existe registros históricos de uma proximidade entre ambos. Mas a data é um zeitgeist, né? O espírito da época. Então, nesse interim existe a promulgação do dogma da infabilidade papal e existe também o dogma da Imaculada Conceição, que propõe o quê? A unificação da Igreja Católica. Só que quando nós falamos de unificação da Igreja Católica sobre o aprisco de Pedro, tem uma meia verdade divulgada no Brasil. Porque quando se fala de infabilidade papal, o dogma da infabilidade papal, só está se falando a metade. Por isso que eu falo meia verdade. Porque não se fala o dogma inteiro. E no livro eu trato isso, né? O nome do dogma inteiro é o dogma da infabilidade papal e universalização de Roma. Então, com esse dogma, o que se faz? Todos os países, todas as dioceses, elas são subordinadas às escolhas do seu episcopado pelo Papa. Toda a liturgia é determinada pelo Papa. Então, quando isso chega na Holanda, já se encontra um exílio holandês político. Politicamente, a Holanda já estava, junto com vários países, né, já estava politicamente separada da Europa, já tinha barreiras, etc. e tal, e também se encontra esse problema. E agora vem um bispo de outro lugar, né? Então, como é que é isso? Parecia uma coisa cavalo de Troia, né? Vou colocar um bispo e daqui se surge o restante do que está se impondo politicamente. Então, a igreja da Holanda fala assim, não. E junto com as outras igrejas, também da Europa Oriental, fundam, então, em 24 de setembro de 1889, a União de Utrecht, que é a união de todas essas igrejas que são católicas, só que não se colocaram anuentes ao dogma da infabilidade papal e da universalização de Roma, que é uma coisa só. Se baseando em que princípio? Que ser católico o dogma fere ao que é ser católico. Que quando se fala da universalização, fala de uma padronização. Quando ser católico é uma universalização do ser humano e não de um formato de oração. Então, começa-se um movimento veterocatólico. Inclusive, existem registros no museu que eu tive a oportunidade de ir à época dessa visita, dos pedidos intermitentes da igreja de Utrecht para que fosse mandado um bispo para lá, e depois de 3 negações, houveram 3 negações, e aí foi sagrado o primeiro arcebispo de Utrecht. E aí, quando é sagrado esse primeiro arcebispo, há
automaticamente uma ruptura romana. Então é assim que nasce a Igreja Vétero-Católica, defendendo um ideal de um catolicismo antigo. Isso que é importante também a gente destacar, e talvez eu esteja até falando um pouco mais adiante do que nós deveríamos de falar. Nós temos alguns teóricos, né, alguns teólogos, que inclusive defendem que o veterocatolicismo não é uma igreja da Reforma. Ela é atravessada pela Reforma, porque era a única forma de estabelecer fraternidade dentro da Holanda. E aí, o que os véteros católicos fazem é uma contra-reforma, só que próximo da Reforma. É uma contra-reforma que volta para o catolicismo antigo, não para os concílios. Então, essa se torna a grande diferença. A gente fala, não, peraí, vamos voltar a ser católicos. Nós não vamos entrar na doutrina nascente protestante, nós estamos sendo atravessados por isso, mas o movimento como a contra-reforma. Só que agora a gente não vai para frente. Porque a contra-reforma fez o quê? O concílio, foi fazendo esses movimentos para frente. O veterocatolicismo, por ser vétero, fez o movimento para trás, não. Contra-reforma real não é ir para frente, é ir para trás. Então, a evolução não é ir para o futuro, é ir para trás. Porque quanto mais para o futuro, mais a universalização acontecia. Então, nós vamos para o passado para que a gente possa encontrar a teologia primitiva. Acho que eu falei muito. O tema vocês estão vendo que é um tema denso, né? E é bom a gente perceber quando ele usa episcopado, é a mesma coisa de bispo, né? Então é sempre bom perceber que ele está usando um termo mais técnico, mas é a mesma situação que nós chamamos de bispo, né? Conjunto de bispos, é o episcopado de um país, né? Sim. E como essa igreja chegou no Brasil, você já falou um pouco de que você foi lá para retomar esse contato com a sede originária, né? Mas como ela chegou, como ela se implantou, qual foi o estado, o que o movimento veterocatólico plantou a semente no Brasil? Então, começou assim, no Brasil, o veterocatolicismo chegou, vai fazer aniversário, esse mês é muito importante para a gente, em 22 de maio de 1932. Quando Legal. chegou aqui em Curitiba, o Dom Bartnick. Alguns denominam como padre, mas ele não era padre. Eu fiz uma pesquisa com a fonte, está citada no livro, inclusive, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a cidade onde esse padre se estabeleceu. E ele já chegou ao Brasil com as suas vestes episcopais. Então, na verdade, se tratava de um bispo. Mas que, por alguma razão, isso foi divulgado pela mídia, e aí no livro eu digo qual é a razão, foi divulgado pela mídia que era só um padre, né? E aí ele começa a fazer aqui, a partir de 1932, um trabalho de evangelização junto com os poloneses, os imigrantes poloneses. Por quê? Porque ele é polonês, a missão dele veio para cá, para o Brasil, vinda da Polônia, e a Polônia, à época, era da União de Utrecht. Hoje, a Polônia não é mais da União de Utrecht. Hoje. Mas em 1932, veio como missão para cá, para trazer o veterocatolicismo para o sul do país, para cuidar dos poloneses daqui, que tinham essa questão de ligação com a Polônia. Ok. Em 1934, a igreja já era a igreja principal da cidade e foi incendiada. A Universidade Estadual de Ponta Grossa guarda documentos do inquérito, e os documentos divulgados por revistas científicas e por esse documento que está em posse da universidade, alega que trata-se de um incêndio criminoso. Então, isso aí não sou eu que estou falando. São os documentos. Então, eu catei isso tudo, essas fontes todas, coloquei debaixo do braço e levei para o trash, né?
Mas aí, só a gente voltando aqui, em 1934 queima essa igreja, por conta dessa perseguição, Dom Ian Perkovsky, que foi sagrado pelo Bartnik, traz a igreja de Ponta Grossa para São Paulo. Então, nós temos documentos que mostram essa transição. Ele sai de Curitiba e vem para São Paulo, e o veterocatolicismo continua aqui em São Paulo. Em São Paulo, vai até 2003, que houve um outro grande problema, que é assassinado o bispo Dom Paulo Pereira, que era o bispo dessa igreja de São Paulo. Ele foi um grande apóstolo, bispo jovem também, assassinado também, como temos um histórico na igreja veterocatólica na Holanda, né, que eu conto no livro. E depois desse assassinato, a igreja ela fica um pouco dispersa. E eu acredito que na mesma medida do que aconteceu com os apóstolos. Então, esses vários avanços que Dom Paulo Pereira fez com a igreja, que ele foi um dos maiores troncos de disseminação, um deles veio até a mim, foi a sagração episcopal, que inclusive eu tenho posse dos documentos de Dom Paulo Pereira, quando sagrou esse bispo, que sagrou a mim. Então, tudo isso eu peguei e levei para o Trash para poder falar, olha, sou um filho de vocês e talvez vocês não saibam que eu existo. Foi um negócio quase assim, ratinho, sabe? Vamos fazer um DNA. Vamos fazer um DNA. Me reconheçam como filhos. Aí eu fui para lá e eu fui junto com o Monsenhor Gleivson e com uma irmã focolarina, católica romana, ao qual eu aproveito e mando um grande beijo para ela, que é a Clara. Sem ela, nada teria acontecido, porque ela foi minha tradutora. Eu só consegui entender. Falar, eu não falava mais nada. Mas nervoso, então, porque eu estava onde? No escritório do Dom Jorge. Foi, assim, terrível. Então, Dom Jorge olha para mim e fala assim, não sabíamos que a missão de Ponta Grossa tinha continuado. E aquilo foi meu primeiro baque. Eu não sabia que a missão de Ponta Grossa tinha continuado. Então, ninguém de Utrecht sabia que a gente existia. Ninguém. Aí eu fui mostrando os documentos. Olha, esse sagrou esse, sagrou esse, sagrou esse, sagrou esse, sagrou esse, lá. Olha eu aqui. E aí eu mostrei as fotos das nossas comunidades, do nosso trabalho, etc. E aí, então, ele recolheu alguns documentos e guardou. Pasme. Só ficou com meus documentos civis e intelectuais, né? Só. Sim. Só. Isso é uma marca interessante em Utrecht que a gente pode falar daqui a pouco. Então, ele pegou meus documentos civis, os meus documentos intelectuais, guardou, e aí, olha, nós vamos começar o processo com vocês. Só que nós estamos feridos, porque nós tivemos uma decepção na América Latina. Então, nós estamos... Continuem nesse caminho, venham estudando e tal, enfim. Então, até então, nós estamos nessa fase de troca, de conhecimento mútuo. Então, eu não posso reclamar para mim o lugar de reconhecimento, mas eu reclamo um lugar de conhecimento. Então, ao final, nós já estávamos tirando fotos juntos. Eu acho que já tem aí divulgado uma foto que estão os 3 bispos. Eu, ele e o bispo da Filipinas, né? Que também agora é membro da União de Utrecht. Eles não quiseram aceitar a nossa igreja sufragânea à União de Utrecht, da Holanda, porque isso feriria o princípio da unificação. E eles estão nos preparando para sentar lado a lado na União de Utrecht. Então, é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos sendo preparados para termos uma cadeira na União de Utrecht. Não é uma sufragânea, porque isso não pode. Isso seria a mesma coisa que o dogma, né? Então, assim a quantas andas o veterocatolicismo, desconhecido no Brasil, desde Ponta Grossa, até que esse jovem brasileiro foi até lá e falou, olha, estamos aqui. Então, ao final, me lembro até hoje, que depois da última aula, o Dom Jorge me deu um abraço
Isso na Europa na Europa Oriental já é uma raridade, porque é muita formalidade. Ele me deu um abraço e ainda me deu um shake. Fez assim, né? Então eu falei, pronto. Graças a Deus. Então, é disso que se trata. Acho que bem. É isso. Muito bem, Dom Diogo. Bela história que vocês estão reconstruindo, né? Sim. Agora, o que que diferencia, para quem não conhece, vamos tentar assim ser bem didático, né? O que é que diferencia? Você falou do dogma, né, da infabilidade papal, de unificação da igreja, mas dentro do nosso contexto brasileiro, né, que a gente tem o catolicismo no campo cristão, né? Catolicismo romano, né, o protestantismo tradicional, os evangélicos tradicionais, a igreja anglicana, as igrejas ortodoxas, as igrejas católicas nacionais. Como é que diferenciaria a igreja veterocatólica nesse mosaico, vamos dizer, brasileiro? Bem, começando assim, bem didático, a disciplina é totalmente diferente. Quais são as diferenças sensíveis da disciplina? Os padres podem casar. Os padres podem casar, podem constituir sua família, podem ter seu lar. Temos um regimento diferenciado para isso, mas ainda assim continuamos com a tradição de que tem que ter estudo, tem que ter sua profissão e tem que ter formação. Não ordenamos padres sem estudos teológicos mínimos para que ele possa sustentar o ministério. E a preconização que nós temos aqui, visto que Dom Jorge fez comigo, nós preconizamos que isso seja de reconhecimento do MEC. Então, que também a própria teologia seja reconhecida do MEC. Mas voltando aqui à questão didática, a primeira disciplina é essa. Nós somos um pouco diferentes na disciplina do casamento. Outra sensibilidade que nós temos é a visão do sacramento do matrimônio, que tem uma visão um pouco diferenciada por conta de desvencilhar a noção do casamento somente para fins de procriação. Então, é uma teologia diferenciada. E nesse sentido, a gente repensa a chamada segunda união, que talvez seja a primeira, né? Então, nós temos uma outra visão, que seria o casamento do divorciado, mas não é bem o termo coerente espiritualmente, mas eu estou sendo mais didático aqui. Sim. Uma outra diferença que nós temos é a nossa abertura à diversidade da humanidade. Em que sentido? O batismo é para todos. O batismo independe da qualidade do padrinho, o batismo é para a criança. Então, nós abrimos o batismo a todos, pelo mundo, e batizai a todos, não é alguns. Então, a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro recebe por domingo, agora não mais por conta da pandemia, por domingo eram 6, 7 batizados, justamente por essa postura de acolhimento. A mesa eucarística é aberta, porque nós entendemos que o pão é para fortalecimento da pessoa e não mérito para quem é santo. Então, a Eucaristia não pertence à igreja, a Eucaristia pertence ao povo. Uma outra diferença que nós chamamos bem sensível é o nosso culto ser cristocêntrico. Isso é muito sensível. Nós não temos a visão que nós temos em Roma, que é oriunda do dogma da Imaculada Conceição, de ter a figura mariana muito, muito próxima a Cristo. A figura de Cristo tem que ser o centro da igreja, da nave, da igreja, né? Tem que ser a figura central. Tudo é com Cristo, por Cristo, em Cristo. Então, essa figura da Imaculada, dessa postura que, por vezes, se parece muito com Cristo, muito igualitária ao Cristo, isso também é bem sensível na nossa igreja. Então, essas são algumas diferenças. Agora, de aproximação, nós temos várias também. Aliás, nós temos mais motivos para estar perto do que para estar longe. Né? Isso. Então, assim... Eu quero aproveitar esse gancho aí.
Assim, se a gente for parar para perceber, dentro do anglicanismo, a gente tem muito mais semelhanças do que divergências, né? Na verdade, são raríssimas as divergências e, assim, a única que eu encontro muito pontual é só a origem assim mesmo, né? Porque a origem da sucessão apostólica é celta, né? E a nossa está vindo ali de São Willibrord, né? Então, é só isso, mas, na verdade, é catolicismo. Né? Tudo é catolicismo. Então, a nossa visão junto ao anglicanismo é muito próxima, extremamente próxima. Temos o episcopado histórico, que é aos moldes antigos, temos a hierarquia, que é diácono, bispo e padre, nada mais do que isso, nada menos do que isso. E temos também a formação dentro da igreja, que é um principado importantíssimo anglicano, e para nós também. Quem forma os sacerdotes é a igreja que aquele sacerdote trabalha. Não é uma instituição fora, é a igreja. Então não existe padre sem igreja, não existe eucaristia sem igreja, sem povo, não existe episcopado sem clérigo. Então é dentro da igreja que se forma. Eu acredito que de todas as tradições que nós temos aqui, o que nós temos de mais próximo é com o anglicanismo. E tem tudo a ver com o Dom George Vercamme também, né, que traz essa... porque nós temos essas duas influências em Utrecht. A igreja vétero, eu vou fazer aqui uma simulação com as mãos, né? A igreja de Utrecht, ela vem junto com a tradição anglicana e ortodoxa, né? Então ela tem aqui uma influência anglicana e ortodoxa e que faz o Utrecht aqui no meio, né? Os véteros católicos aqui ao meio. Muito bem, muito bom. Né? Com certeza. E aí você já falou um pouco do ecumenismo, mas eu gostaria que você falasse do ecumenismo e também do diálogo interreligioso, né? Já que é uma vertente que tem crescido muito, o diálogo interreligioso. E nós até dizemos aqui, pelo menos eu percebo, que o movimento do diálogo interreligioso é mais forte do que o ecumênico aqui no Rio Grande do Norte. Que interessante, né? Assim, eu estava lendo algumas fontes véteros católicas, né? E é interessante como eles são enfáticos em dizer que, mesmo tomando a postura ecumênica, isso não facilita em nada o ecumenismo. Isso é muito interessante. Primeiro que nós temos uma mácula de que no Brasil não tem pessoas sérias, né? Nós temos uma marca nisso, né? Então isso dificulta muitas das vezes o ecumenismo. Mas ainda temos pessoas de bom coração que se propõem ao diálogo e que possa vir a facilitar esse ecumenismo. Mas eu acho que também tem um atravessamento cultural muito forte para que esse ecumenismo não aconteça, né? Eu vou dar exemplos assim básicos. Se você fala num país como os Estados Unidos, ou você fala na Europa, na Holanda, né? Não, eu te dou minha palavra que isso é verdade. Acabou, isso basta. Né? Você não precisa de mais nada. Então, mas no nosso país nós não temos isso. Porque nós temos, assim, uma marca de mesmo a pessoa dando palavra, mente. Isso tem acontecido em alguns lugares por aí no nosso país, que poderia até ser preso, mas não é. Então pode mentir. Então, no Brasil nós temos essa marca cultural que o nosso fórum tem que trazer essa marca, né? De vamos mudar essa estrutura de confiabilidade, por isso a intelectualidade, a verdade científica, por isso essa marca. Quer ver uma coisa interessante, reverendo? Todos os reverendos que eu conheci em Utrecht são doutores em teologia. Todos. Então, assim, a formação ela é de extrema, é muito caro, é de extrema importância. Então, a gente começa a perceber que o discurso
de atravessamento da verdade dentro da teologia é precisa. Para você ter uma ideia, eu participo aqui de um grupo que eu sigo, o principal teólogo da União de Utrecht, que é Dr. Peter Ben, e ele é padre, e foi o interlocutor do diálogo com o Papa Francisco. E ele só publica, todo mês ele tem uma publicação nova, todo mês, científica, em paper, que é uma cultura que nós não temos no nosso país, e que eu estou reclamando já para a nossa igreja. Foi um espanto que o senhor teve, né? Não, eu quero adquirir o livro porque é tão difícil, viu? Mas não foi verdade isso que o senhor disse? Verdade, é verdade. Eu falei a mesma coisa, eu vou comprar o livro do reverendo também, porque a gente não vê produções intelectuais assim. Não vê. E que é primordial na igreja holandesa. Mas, voltando aqui ao assunto do ecumenismo, eu quero citar aqui São Vicente de Lérins, que diz assim: na mesma igreja católica, deve-se também ter o maior cuidado em atermos aquilo que em todo lugar, que em todo sempre, que por todos nós foi crido, pois isso é verdadeiramente católico. Ou seja, temos que tomar cuidado dentro da própria igreja católica para nos mantermos católicos. Então, a priori, temos que nos preocupar se o nosso catolicismo é um catolicismo daquilo que nos foi crido desde de longo tempo. Ou se estamos criando uma abordagem teológica nova e dizendo que isso é catolicismo, quando, na verdade, o catolicismo é aquilo tudo que nos foi crido. E se tudo nos foi crido, o mais importante da doutrina católica chama-se ser humano. O mais importante da doutrina católica chama-se ser humano. E graças a Deus eu não vou receber pedrada de romano nenhum por conta do presente que nós recebemos da Fratelli Tutti. Que foi um presente aqui. A Fratelli Tutti dizendo que nós devemos nos preocupar com aquilo que nos é mais comum, a humanidade. Que é conduzir o humano ao espírito religioso, ao espírito que produz a espiritualidade. E quando nós entramos nesse lugar, nós conseguimos conversar com todos os apriscos. Então, quando nós nos reduzimos ao estado inicial do catolicismo, que é também a prerrogativa da Igreja Anglicana, voltar à teologia primitiva, que é de muitas, como nós estávamos conversando aqui com o irmão que é da Jurema, né? Que é a mesma coisa, voltar ao ser primitivo, voltar ao contato primitivo. Quando a gente volta a isso, retorna às nossas origens, retorna ao que é velho, fazemos o que é novo. Entende? Quando nós fazemos isso, nós fazemos o ecumenismo. Então, qual é a postura ecumênica que nós temos dentro da Igreja Vétero-Católica? Sendo um católico que abraça toda a diversidade, nós podemos dialogar com qualquer um que seja humano. E isso inclui os grupos de minoria, isso inclui os indígenas, isso inclui as outras religiões, isso inclui os LGBTs, isso inclui as pessoas que sofrem violência e exclusão, isso inclui todos os que são excluídos como não humanos. Então, é nesse sentido que nós somos véteros católicos e nos sentimos muito honrados em poder participar da campanha da Fraternidade Ecumênica, inclusive com o reverendo Daniel aqui em Niterói, que é da Igreja Anglicana. Um abraço para o reverendo Daniel aí. E vou mandar um vídeo para ele. Porque é desse abraço que ele fez também a escrita desse material do texto base. Então, foi simplesmente maravilhoso. Graças a Deus. Fratelli Tutti, que o nosso bispo falou, é a encíclica, né, mais recente do Papa Francisco, lançada no dia de São Francisco de Assis, né? Falando dessa irmandade universal. Meu querido bispo, já estamos nos aproximando do final, a hora ela é implacável. Foi lembrado, né, aqui.
Foi lembrado aqui também acho que na Holanda, a igreja veterocatólica também ordena mulheres, né? Uma Sim, irmã, acho que também da sua mulheres. congregação lembrou, junto com o padre Jailson. Mas eu queria trazer agora, nessa palavra final do senhor, qual a mensagem que o senhor deixaria para os fiéis da Igreja Veterocatólica, para todos os fiéis de todas as igrejas, todas as religiões, pessoas sem religião, nesse momento difícil, que a humanidade está passando e que nós, aqui no Brasil, estamos passando. Bem, primeira coisa importantíssima que eu gostaria de deixar frisado, independente se vai ficar esse vídeo por um longo tempo ou não, é importante usar máscara, porque a gente não faz noção quando isso vai acabar. Então, use máscara, se proteja as pessoas, não existe tratamento precoce, o que existe é ciência. Então, por favor, protejam a quem vocês amam, protejam as pessoas que não se amam também. Protejam a todos. Isso é de extrema importância. Por favor, se protejam, usem máscaras, fechem os templos se for necessário, fechem o templo, porque o templo verdadeiro é o coração, não é o templo de pedra. Então, por favor, cuidem da vida e propaguem a vida. Escolham, pois, a vida. A segunda coisa muito importante que eu gostaria de deixar de mensagem para todos aqui é que cultivem a esperança. Ao final de todas as mazelas, o que nos resta ainda é a esperança. E é assim que Deus se apresenta, em suas virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E esse exercício é indiferente da religião. Eu acredito que para a religião isso fica mais fácil. Mas, independente disso, mantenham a esperança de dias melhores, de humanos melhores, de relações melhores. Então, conviva, faça um dia de esperança para você, faça um dia de esperança para sua família, faça momentos de esperança dentro da sua igreja. E isso que a gente faz aqui, esse diálogo, é uma esperança também. Então, que façamos a esperança, que cultivemos a esperança. E, por fim, busque a verdade. Eu acredito que isso é uma questão de prioridade zero no nosso país. Busque a verdade. Me baseio primeiro em Nosso Senhor, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, parafraseando o Senhor, para explicar melhor, cito São João da Cruz, que aquele que busca a verdade, busca Deus sem saber. Então, independente de que forma de verdade, quando nós buscamos a verdade, nós encontramos a Deus no final de tudo. E essa verdade pode estar escondida na ciência, pode estar escondido no diálogo, pode estar escondido em vários lugares, porque a verdade é o próprio Senhor. Então busque a verdade das religiões, a verdade das pessoas, porque a verdade da pessoa é a humanidade. Busque a verdade das escrituras, busquem, porque só a verdade nos liberta. Fora da verdade só tem morte. Então, é esse que é o intento e a minha mensagem. Quem quiser manter esse diálogo, me disponho ao fórum para novos diálogos. Eu acho que o site da nossa igreja, que ainda está em construção, mas já está com algumas informações lá, podem ser acessados. Meu e-mail também está à disposição. Está aí na tela já. Tracinho VC, não é underline, tá? É tracinho. E vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook. Muito bem. Nós fazemos as celebrações transmitidas e tal. Então é um prazer. Hoje o livro está esgotado, reverendo. Está esgotado, né? Mas vai sair um segundo livro? Eu soube que ia sair um segundo livro. O padre Jair está falando aí para a gente. Eu tive um grande amigo que leu o livro e fez um feedback comigo maravilhoso. Eu não sei se o senhor conhece, ele é um reverendo lá do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos fazendo já a segunda edição, corrigindo alguns erros de digitação, aprofundando alguns temas que ficaram um pouco confusos, não tão explicados, né, que mereciam uma explicação maior. Então, já está sendo preparado a segunda edição, em breve nós já vamos lançar. Eu vou até deixar, quando for lançado, eu vou deixar nos comentários, né, daqui do vídeo, porque aí fica, né? E o reverendo Jailson está falando aqui do meu segundo livro, que foi do meu mestrado, que são cognição social, crenças e sistemas de crenças.
que eu faço uma pesquisa sobre professores, né, de inclusão nas tecnologias e fora das tecnologias. Então, nós também temos esse segundo livro. Então é isso, reverendo. Me resta agradecer do fundo do meu coração ao Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte a oportunidade de lhe ver novamente, reverendo, nutrindo aqui a esperança de te ver pessoalmente, que certamente será um momento de efusão do Espírito Santo e de imensa alegria te encontrar. Peço as bênçãos de Deus para cada um que sustenta esse trabalho. Pode também nos dar a bênção nesse momento. E também as bênçãos sobre esse nosso irmão Marcuse, não é isso? Não é esse o nome dele? Isso. Marcuse, que nos recebeu e foi tão solícito. Então, vamos fazer a nossa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bondoso Senhor, Deus do universo, que também se manifesta a nós com seu coração maternal. Volvei o vosso olhar de bondade a todos que se encontram nesse momento conectados à internet ao vivo conosco, mas também estendei a vossa bênção e proteção sobre aqueles que irão nos assistir. Nós vos pedimos que a sua bênção acompanhe a cada um deles, iluminando seus passos e trazendo uma renovação do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Em nome do Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte, agradecemos imensamente a presença, a participação do Dom Diogo, de todos aqueles que acompanharam e que vão acompanhar ainda posteriormente, né, a assessoria técnica do nosso irmão Marcuse de France, né, e quero aproveitar esse momento para convidar a você que está aí acompanhando para se inscrever no nosso canal, é muito importante, né, para você curtir se você gostou deste programa interreligioso, também para você compartilhar, para que outras pessoas conheçam esta tradição cristã, que é o veterocatolicismo, conheçam o nosso fórum e assim possam acompanhar os outros temas que vamos estar sempre trazendo, uma nova religião, uma nova tradição, uma tradição antiga, enfim, para que cada vez mais o conhecimento, a busca pela verdade, como o Dom Diogo falou, seja uma realidade, tá? E dessa forma nós possamos propagar uma cultura de paz e de tolerância interreligiosa, assim sem preconceito. Tenhamos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Paz e bem. Paz e bem.